Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. Passando aqui, para agradecer a todos que têm se inscrevido neste canal, que têm me ajudado, que têm me dado força, para alcançar mais vida, deixando a palavra, orando, jejuando, Segunda-feira voltaremos com as lives. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Glória a Deus. Eu peço a vocês que deixem seu like, não esqueçam, seu joinha, não esqueçam. Deixe o seu pedido de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de hoje está em Daniel, capítulo 12, que fala dos últimos tempos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai nos dizer assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Aleluia, glórias a Jesus. Amados e amadas, amigos e visitantes deste canal, estamos vivendo, esse tempo, estamos no tempo do fim, estamos na obra do fim, a qual muitos têm escarnecido o nome do Senhor, a qual muitos estão escarnecendo a palavra de Deus, do Eterno. E o Senhor, ele diz que haveria um tempo, de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até, louvado seja Deus, aquele tempo que é agora, que é esse tempo a qual nós estamos vivendo, amados. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de escarnecedores, um tempo de apostasia, um tempo de chocarrice, um tempo de angústia, um tempo de tristeza, um tempo de esfriamento espiritual, de abatimento espiritual, a qual muitos não têm desejo mais de congregar, muitos não têm desejo de estar mais na casa do Senhor, muitos não têm desejo mais de se reunir com os irmãos, muitos não têm desejo mais, aleluia, de estar na igreja, fazendo parte da igreja de Cristo. Aleluia! Mas o Senhor, ele deixou escrito na sua palavra que esse tempo chegaria, que esse dia chegaria, que nós viveríamos esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele diz que nos livraria, aleluia, todo aquele que fosse achado com seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Será que você pode, aleluia, fazer um autoexame da tua vida e ver se o seu nome ainda está escrito no livro do Senhor? Aleluia, louvado seja Deus, porque esse autoexame nós temos que fazermos todos os dias. Não é só em 8, não é só todo final de semana, não, é todos os dias. Por quê? Porque correria, a angústia seria tão grande. Aleluia, esfriamento, a humilhação, abatimento, enfermidade, escândalo, seria tão grande que correria o risco de muitos não ser encontrados, ou corre o risco de muitos filhos de Deus, aleluia, que começaram uma vida fervorosa, corre o risco de não ter o seu nome encontrado no livro da vida. Porque, aleluia, a mágoa entra no coração, a tristeza por causa das humilhações, e muitos desistem de estarem na presença do Senhor. E diz aqui no 2, e muitos dos que dormem no pó da terra, aleluia, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Porque haverá o dia do Senhor,
Nós estamos vivendo o tempo de separação de trigo e joio, de joio e trigo. Aleluia. Louvado seja Deus de luz e treva, de treva e luz. Nós estamos vivendo esse tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a qual muitos estão partindo de repente, muitos vão partir e muitos vão ficar até a volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que partiram com o Senhor, aleluia, ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que partiram sem o Senhor, para desprezo e vergonha eterna. Aleluia, longe da presença de Deus. Aleluia, ele diz, mas os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Seja sábio, aleluia, seja sábia, aleluia, seja aquele que edifica, seja aquele que se separa do pecado, seja aquele que foge, aleluia, das rodas dos escarnecedores, seja aquele que foge das contendas, do leva e traz, e os que a muitos ensina a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluia, louvado. Então, os que ensinam vão estar firmes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como as estrelas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Vão estar brilhando como as estrelas, aleluia. Vão resplandecer, aleluia. Ele diz tudo, Daniel, encerra estas palavras. E, aleluia, sela este livro. Então, o livro foi selado, aleluia. Louvado seja Deus, mas foi aberto. Quando o Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele morre, ele é digno de abrir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqueles 7 selos. Louvado seja Deus, aleluia. E os mistérios foram revelados, aleluia, para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra. Estamos vivendo este tempo onde muitos correm aqui, correm acolá, correm aqui, correm acolá. Ninguém se sacia da palavra de Deus. Muitos têm fome, aleluia. Muitos têm sede, outros vomitam, não querem saber mais do Senhor. Aleluia. Muitos templos abertos, aonde não ensinam a palavra de Deus. Muitos escarnecedores em cima do altar, muitos prostitutos, muitos escândalos, muitos altares rachados, muita gente passando fome, muitos doentes, muitos sendo tratados por Deus, mas muitos também sendo feridos pelo homem. Estamos vivendo neste tempo, mas o Senhor, ele diz, permanece com o teu nome escrito no livro da vida, aleluia, porque vou te dar a vitória da vida eterna, a salvação eterna. Ele diz, então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros 2, um deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. Os 2 anjos estavam ali, e ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, né? Daniel ouviu o homem vestido de linho falar que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, né? Jurou pelo Senhor, que isso seria para um tempos e metades de tempo, que são, né, a grande tribulação que virá sobre a terra. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Né? Daniel disse que ele ouviu, mas ele não entendeu. Por isso ele diz, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, né? O Senhor responde através daquele anjo, vai, Daniel, porque estas palavras já estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Tá vendo, amados? Porque tanta prova. Aleluia. Deus precisa nos purificar, Deus precisa nos embranquecer, Deus precisa nos provar. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Então, o ímpio, ele não entende nada da palavra de Deus, nem do que está acontecendo no mundo. Mas você tem o discernimento de discernir tudo, porque Deus, ele já te deu este dom. Mas os sábios entenderão. E ele diz, desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta as abominação desoladora, haverá 1290 dias, né, que são os 3 anos e meio. Ele diz, mais bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque quem descansará
porque descansará e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então Daniel dormiu, né, com o Senhor, crendo na palavra, crendo na promessa, que ressuscitaria no grande dia. Aleluia, que ressuscitaria no grande dia. Foi provado, foi embranquecido, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi purificado, mas Deus esteve com Daniel, Deus estará comigo, Deus estará contigo, Deus estará com você. Ele só quer que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, para que eu e você não venha se perder. Mateus 24 fala desse tempo, Apocalipse fala, Oséias fala, né? Ezequiel fala, em Ezequiel capítulo 7 fala que o fim vem. Todo o livro fala, né, do fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então cabe a mim e a você estarmos nos preparando, aleluia, para esse encontro glorioso com o Eterno, porque nós, aleluia, um dia vamos embora. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é eternamente ao lado do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então persevera até o fim, não deixe que o inimigo roube a sua coroa. Estamos vivendo nesse tempo de joio e trigo, a qual a apostasia tem tomado conta, o esfriamento, abatimento, as farpas, evangelho distorcido, aleluia. Hoje o evangelho está a gosto aí do freguês, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pessoa fica no lugar onde ela gosta e não no lugar onde o Senhor quer, né? E tem para ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem porta de todo jeito, mas a única porta que salva é Jesus. O único caminho que leva a Deus é o Senhor. Aleluia. Ele é o único mediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. É Jesus de Nazaré. Ele é a porta, ele é o caminho. A porta é estreita, o caminho é apertado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e cabe a cada um de nós nos convertermos a cada dia, melhorarmos os nossos caminhos, as nossas condutas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso caráter, né, diante de Deus e de toda a sociedade, porque somos, aleluia, cidadãos do céu, representamos o reino de Deus aqui na terra. Então não podemos andar com a mentira, não podemos andar com a prostituição, com a fornicação, com a libertinagem. Não podemos andar de qualquer jeito, porque somos noiva do Cordeiro. Somos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, aquele que levamos a presença do Senhor aonde chegamos. Somos dispenseiro da palavra de Deus, aleluia, da palavra que salva, que cura, que liberta e que transforma. Então vamos estar vigiando, porque Jesus está voltando e o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O que ele puder fazer para nos afastar da presença do Senhor, ele fará. Então temos que estarmos atentos e atentas com os sinais, aleluia, que o Senhor nos dá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Seja um dispenseiro, aleluia, da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixe seu joinha, se inscreva, compartilhe, deixe seu pedido de oração e estamos juntos nesta obra.